Legal. Mindset é um termo que acabou caindo no gosto, caindo no senso comum, por assim dizer, de alguns anos para cá, por conta da ascensão dos coaches, né? Então, você passou a ter uma popularização do termo coach, e aí muito começou a se falar de mindset. Até você certamente recebe isso de vez em quando, um meme, uma piadinha, alguma coisa nesse sentido. Porém, existe técnica, sim, para você, de fato, construir, eu não sei se eu vou usar um termo, você me corrija se eu estiver errado, construir uma estrutura mental para aguentar o tranco e conseguir superar os desafios que naturalmente a vida te impõe. Você falou muito dessa questão emocional, né? Quando você contou um pouquinho da tua trajetória, começando como comportamento consumidor, entendendo o comportamento das pessoas, né? Qual a importância, por exemplo, do período que a gente ainda está vivendo, né? Que estamos começando agora a sair desse período de pandemia, que do ano passado para cá foi um período que pegou bastante as pessoas pela perspectiva emocional. Qual a importância, o impacto de você ter essa estrutura, essa estrutura mental mais preparada para lidar com esse tipo de impacto? Legal, legal, muito boa pergunta. Eu vou separá-la em duas partes, tá? A primeira parte que você comentou sobre a popularização do termo em relação ao que os coaches vêm usando e o que a gente entende dentro do processo da minha empresa, onde a gente trabalha questão de mindset. Rubens, me permita lhe cortar, que muitas vezes aparece de uma maneira pejorativa, né? A galera Claro. fazendo piada em relação ao mindset. Certo. Então, o que acontece, tá? Existem dois processos separados. Um processo que vem de dentro para fora, onde a sua emoção causa um comportamento que te leva a todos os problemas que você tem para empreender, por exemplo, ou para qualquer área da vida, tá? Mas aqui a gente está falando de empreendedorismo, não só no digital, como na vida, como dentro da empresa, ou com negócios físicos ou não. Então, quando você tem um processo de visão de mundo, onde você foi programado assim, pelas suas referências até os 7 anos de idade, esse processo vem de dentro, você consegue reprogramar isso através do processo com hipnose clínica. Você leva a pessoa até os momentos onde aquela programação foi feita e reconstrói aqueles significado daqueles comportamentos, mostrando que aquele comportamento era do seu pai, do seu avô, da sua mãe, não é seu, e traz isso para uma nova significação emocional que vai remover, com as sugestões positivas que é dado em estado de hipnose, para comportamentos positivos, de eu me foco, eu trabalho, eu busco o meu objetivo, eu busco o meu resultado, eu sou responsável pelos meus resultados, e você começa a trazer as programações necessárias para você ter o desempenho que você precisa ter. Esse é um processo com hipnose clínica ou hipnoterapia, de dentro para fora. Agora, o que os coaches trabalham? Os coaches trabalham com o processo da PNL. O que é a PNL? É uma derivativa, é uma derivada, vamos colocar assim, da hipnose clássica. E como que ela faz? Ela não leva a pessoa num transe hipnótico, que é o processo que a gente usa para trabalhar internamente, ela faz um processo de fora para dentro. Por quê? Porque existe um tipo de hipnose que é uma hipnose natural, que acontece com a gente. Por exemplo, por repetição. Todas as vezes que um comportamento é repetido, você meio que, se você mantiver ao longo de muito tempo, e aí há quem diga que um hábito é mudado a partir de 6 meses fazendo a mesma coisa, que você meio que convence, vamos botar aspas aí, a sua mente emocional, que é a sua mente subconsciente, de que é aquele que vai ser assim dali para frente. É como se você programasse alguma coisa num sistema de inteligência artificial e aquilo acaba ficando, já acontecendo no automático. Seria isso? Exatamente. Você internaliza um processo. É assim que os coaches trabalham, através da PNL, que é um processo lento e longo, onde você internaliza a partir da repetição e do monitoramento. Por que o coach tem que ficar contigo toda semana acompanhando o resultado? Porque ele não pode deixar você se trair pelas suas programações. Porque programação é um paralelo muito legal de fazer. Programação é aquilo que você faz naturalmente.
diferente de força de vontade. Quando você usa as forças de vontade para fazer alguma coisa, significa que aquilo não é natural para você. Isto é, não faz parte da sua programação nativa. Quando você fechou os 7 anos de idade, que o seu mindset está pronto, ele pode ser modificado ou por processos repetitivos impostos pelo ambiente ou por situações traumáticas que levem a uma emoção muito grande, que também programa naturalmente, ou por um processo de hipnoterapia, onde você volta e reprograma. E no caso da repetição, que é o que os coaches fazem, você usa a força de vontade no início. Só que força de vontade é igual a bateria do celular, ela acaba. E é por isso que o coach tem que estar lá toda semana te obrigando a fazer o que você não quer para que aquilo funcione. E aí você consegue reprogramar a partir de um processo de repetição, 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 rotina, 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 até internalizar o hábito. E aí você, apesar das suas programações, passa a fazer aquilo por repetição. Então, você meio que reprograma de fora para dentro, que é muito mais doloroso e muito mais demorado do que, por exemplo, você fazer uma única sessão de hipnose clínica com 3 horas de transe hipnótico e vai lá e revive as situações e reprograma mentalmente em nível subconsciente. Aí você consegue, a partir disso, já emergir do transe hipnótico já se portando de uma nova maneira. E aí os resultados vão sendo colhidos ao longo do tempo. É assim que o processo funciona com a terapia com hipnose, que hoje já tem empresas aderindo, colocando CEOs, alta diretoria e gerências para fazer o processo de hipnose clínica, tanto para a parte de desempenho em comportamentos produtivos, quanto e foco, concentração, foco na negociação, foco no resultado, que são sugestões hipnóticas que a gente consegue colocar, quanto o processo de cura de alguns efeitos colaterais da vida corporativa, como ansiedade, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que é o cara trabalhar tanto que ele trava, tipo, entra em parafuso, não consegue mais dormir, não, insônia. Tudo isso são funções da mente subconsciente que você consegue tratar com hipnoterapia. E hoje as empresas estão começando a abrir as portas para isso e promover isso dentro dos seus cargos de liderança.